É fato que não vai trazer meu filho de volta. É fato que todos aqueles que foram vítimas de menores, estupradores, ladrões, criminosos em si, vão conseguir vencer seus traumas que tiveram. Mas a gente pode impedir, ou pelo menos tentar minimizar o problema, quando o menor perceber que ele pode ser penalizado. A gente está em época de eleição, em época de discussão do Brasil, e um tema sempre volta à tona: a redução da maioridade penal. São tantos e tantos casos no Brasil que se acumulam de menores com 16, 17 e quase 18 anos. Alguns com 17 anos e 364 dias, como eu sempre falo nos meus vídeos, que matam, que estupram, que cometem os crimes mais hediondos que a gente pode imaginar. E muitas vezes são tratados como crianças. Hoje eu vou conversar com uma das vítimas desse processo. Um pai que há 15 anos perdeu seu filho. Você vai se lembrar do nome desse bandido, Champignon. Lembra-se dele? Pois é. Vitimou um casal de namorados, estuprou uma menina, matou e também matou o jovem Felipe Café. Um menino que estava na flor da idade, tinha tudo pela frente, mas que encontrou Champignon e seus comparsas pelo caminho. E hoje eu converso com o pai do Felipe Café, o seu Reinaldo, que me recebe aqui na casa dele. Tudo bem, seu Reinaldo? Grande prazer conversar com o senhor, prazer, viu? Conversar contigo. Tá? Eu sei da sua luta aí pela redução da maioridade penal, o senhor que viveu isso na pele. São 15 anos de luta, e quando o senhor olha para trás e vê que agora há uma possibilidade, essa inclusive é uma das minhas bandeiras, uma das bandeiras do próprio Jair Bolsonaro, é um momento de mudança no Brasil, pelo menos há essa possibilidade, não? Exato. A gente espera ansiosamente, você não imagina como, que haja a mudança na legislação para que o menor de idade, o menor criminoso, ele pode ser tratado como criminoso que é. Né? É fato que não vai trazer meu filho de volta. É fato que todos aqueles que foram vítimas de menores, estupradores, ladrões, criminosos em si, vão conseguir vencer seus traumas que tiveram. Mas a gente pode impedir, ou pelo menos tentar minimizar o problema, quando o menor perceber que ele pode ser penalizado. Quando ele perceber que o maior que o manipula não vai dar toda a proteção que ele imagina que teria. Então aí sim, a gente começa a perceber que existe uma mudança de mentalidade buscando a penalização, porque hoje o que a gente percebe é que a sensação é da impunidade. Eu tudo posso, eu faço, a lei não me atinge, eu estou acima da lei. Essa é a sensação que é passada para o menor de idade hoje, que é criminoso. Muitos alegam, não, mas o menor ele precisa ter um tratamento diferente. Claro que precisa. Não estou dizendo para você pegar o menor infrator, como ele é chamado, e colocar numa penitenciária junto com maiores criminosos. Não. Ele deve receber o tratamento adequado, mas tem que cumprir pena. Ele tem que ser responsabilizado pelos atos que eles fazem. Hoje eles têm muita informação, eles têm acesso, eles têm orientações, tem tudo para se transformar em pessoas de bem. E se desviam desse caminho por opção própria. E a gente sempre diz o seguinte, que a vida é feita de escolhas, né? Se você plantou, você vai colher. A colheita é obrigatória, não é?
Então, se você escolheu trilhar esse caminho, vai pagar por isso. Essa é a forma como eu penso, não só como penso, eu penso nesse aspecto, eu penso com o coração. Né? É um pai que perdeu um filho, que hoje que não gostaria que outros passassem pela situação que eu vivenciei. Felipe estaria hoje completando 34 anos, certamente já casado com filhos, né? Teria sua família, que é o rumo tradicional da vida, é o que a gente quer, né? Ter filhos e seguir a vida e trabalhar, e o senhor certamente teria seus netos correndo aqui pela casa, né? O que o senhor mais lembra do Felipe? O que quando o senhor para e pensa, né, meu filho estava vivo, né? O que o senhor mais guarda de recordação dele? O Felipe, ele era um jovem expansivo, carinhoso, ajudador, despojado. Era uma alma pura, vamos dizer assim, né? E um menino lindo, um menino lindo. Ele era cativante, ele conseguia atrair a atenção das pessoas. Era um menino extremamente inteligente, virtuoso. A gente via o Felipe, se alguém tivesse passando frio, ele tirava a blusa do corpo, independente do... Se ele visse uma senhora carregando uma sacola lá, ia ele ajudar a carregar a compra da cada pessoa. Era próprio da natureza dele. Ele se doava às pessoas, né? Então, eu tenho para mim às vezes o seguinte: o Felipe era um anjo que estava aqui, né? E cumpriu a missão dele, né? Deve estar num lugar muito melhor hoje, que anjo fica no céu, né? Então, com certeza, ele deve estar lá. Então, a gente procura pensar nos filhos para que eles realizem aquilo que nós não realizamos, não é? E o Felipe, com certeza, não sem deixar de lado meus outros filhos, né? O Rafael, o Santo, são pessoas também maravilhosas. Mas o Felipe, ele estava, como era o caçula, né? Ele gozava de toda uma proteção. Era o menino da casa, era o menino. Exatamente. Né? Então ele tinha toda essa capacidade de agregar, né? Os próprios irmãos. Porque sabe que família tem seus, né? Seus atritos e tal, mas ele estava sempre ali no meio, conciliador, tudo mais. Alegre, né? Não tinha dia ruim para ele, né? Então é uma saudade que bate sempre, né? O sorriso aberto, sorriso bonito. As pessoas até hoje ainda lembram dele, né? E pelo menino que ele era, pelo carinho que ele distribuía, né? Então é um vazio que não tem como ser preenchido. Esse jovem que deveria estar completando seus 34 anos, né, teve a vida interrompida por um tiro na nuca, né, entre os bandidos, um menino de 16 anos, que hoje só está fora do círculo da sociedade porque conseguiram mantê-lo como alguém com desequilíbrio mental. Mas foi por pouco, por muito pouco. Por um triz, ele não foi devolvido à sociedade. Exatamente. E quantos são os casos que nós sabemos desse tipo de gente, com 16, 17, quase 18 anos, que comete crime, depois são devolvidos à sociedade. E cometem crime de novo. E tiram outros Filipes das suas famílias, outros Filipes de seus pais e suas mães. O senhor é um defensor ferrenho, né, da redução da maioridade penal, como eu também sou. Como é que o senhor se sente quando o senhor vê pessoas
defendendo esse tipo de criminoso, champinha, como por exemplo a senhora Maria do Rosário, que é a figura, tantas outras Marias do Rosário também, mas a figura ficou mais conhecida porque protagonizou uma bandeira de defesa desse criminoso e tantos outros como ele. Veja bem, são pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: para você avaliar uma dimensão de alguma coisa, você deve se colocar no lugar do outro, não é? Eu acredito que esse tipo de pessoa nunca pensou como um pai sente, como uma mãe sente. Eu acho que são desprovidos desse tipo de sentimento. Quando eu digo que eu quero uma redução da maioridade penal, não é por motivo de vingança. A justiça, minimamente? Um Exatamente. pouquinho de justiça? Exatamente. Porque a justiça, você não vai ter justiça total nunca. Não, nunca. O Felipe se foi, nada vai trazer ele de volta. Exatamente. Mas é essa sensação de que as pessoas tudo podem, e nada os atinge. Isso machuca demais. Então, quando você vê pessoas que defendem que essas pessoas não sejam punidas dentro da dimensão do ato que cometeram, e que eles sejam tratados com extrema benevolência, não que eles devam ser torturados, não, eles só devem pagar na medida daquilo que eles fizeram. Esse é o meu posicionamento. Então, não é o sentido de vingança, eu não vou matar o Champinha, não. Eu só quero que ele cumpra pelo crime que ele cometeu. Hoje a gente verifica, como você mesmo citou agora há pouco, um jovem de 17 anos, 374 dias, ele vai dormir, acorda responsável. Até o momento que ele deitou, ele não tinha responsabilidade nenhuma. Uma simples noite de sono faz com que ele incorpore e passe a obedecer toda uma legislação. Ele deve aprender isso ao longo do tempo. Hoje nós sabemos, está mais do que provado, que um jovem com 12 anos de idade já tem seu caráter formado. Você já sabe qual é o caminho que ele vai trilhar. Ele depende de direcionamento, é claro que sim. Mas ele tem firmeza para pensar por si só. Agora, se você o levar para um caminho errado, ele vai seguir segundo as conveniências dele, mesmo sabendo que nada pode acontecer. Então ele vai utilizar todo esse vácuo que a lei livre oferece para tirar benefício pessoal e próprio. Agora, no momento que ele souber que ele pode ser penalizado, que ele vai responder na medida de cada ato cometido, ele vai pensar uma segunda vez. Então, é este o caminho que nós devemos estar seguindo. As pessoas deveriam, então, se colocar na posição de quem sofreu o dano, para saber o quanto dói. Nós já vivenciamos situações onde a pessoa argumenta, não, porque por causa disso, por causa daquilo, coitadinho, e às vezes até de uma forma vítima da sociedade, né? O que a gente mais escuta é uma vítima. E em alguns momentos eu até reagi de forma grosseira e falei, então pega a pessoa, leva para tua casa, deixa brincar com a tua filha. Essa hora não serve. Então não passa de hipócritas falando de uma situação que não vivencia. Porque a pessoa que acredita em alguma coisa, ela acredita e pratica, ela fala e pratica. Então, se você acha que é um coitadinho, leva para casa. Vai cuidar lá dentro da sua casa. Arruma uma cama para ele dormir. Ninguém quer. Então, falar é fácil. E o que eu percebo é isso. As pessoas são movidas por uma hipocrisia, porque fica bem na foto. É bonitinho, né? É bonitinho defender bandido. É bonitinho defender bandido. Então, é onde a gente diz, vivencia a situação.
sinta na sua própria carne. Aí sim você vai ter pouco mais de autoridade para falar sobre o assunto. É o que eu posso dizer para essas pessoas, né? Se coloquem no meu lugar. Não só no meu, não, de milhares de outros que estão por aí, que sentem o mesmo problema. Eu tenho a oportunidade de estar falando, de estar discutindo, em razão da dimensão que o caso tomou. Mas não é um único caso. Essa é a grande verdade. Quantos Filipes, né? Exatamente. Quantos Filipes? Vítimas de champinhas. Champinhas. E muitos champinhas devolvidos Também, à sociedade. Exatamente. Tá? No caso do champinha em questão, conseguiu-se a interdição dele. Agora, e aqueles que não se conseguem? E aqueles que são liberados um dia e uma semana seguinte estão cometendo as mesmas atrocidades, através de um laudo que foi expedido por alguém que disse que ele estava apto. Então, aí você começa a questionar o sistema, você começa a questionar uma série de situações que só acaba te causando cada vez mais revoltas. Porque você vê que, em vez do sistema ir buscando um aperfeiçoamento, não, ele retroage, ele retrocede. Então, nós sabemos que as leis são feitas para você ter uma sociedade aprimorada. E nós vemos exatamente acontecer o inverso. Isso realmente nos machuca muito. A gente falou aqui um pouquinho sobre como é que era, né, o Felipe, né? Um grande coração, um sorriso fácil, né, um menino bom. Como que foi o início dessa vida sem ele? E essa ferida, ela já cicatrizou? O senhor pode dizer que a ferida cicatrizou ou é aquele tipo de ferida que vira e mexe, se expõe? Veja só, quando o Felipe morreu, no primeiro momento você é um choque, né? Porque a ordem natural da coisa está invertida. Né? Nós estamos Nenhum habituados a ver... Nenhum pai merece enterrar seu filho. Né? E foi o que aconteceu, nós estávamos enterrando o Felipe. Então aquilo, sabe, o teu chão foge. Essa é a grande verdade. Seria até justificado, aceitável, que entrássemos num processo de depressão, perfeitamente natural. Mas nós resolvemos fazer do luto uma luta. Talvez seja isso que tenha nos motivado a apoiar uma campanha para a redução da maioridade penal. Então, dentro do próprio cemitério, nós já estávamos pensando em uma forma de chamar a atenção da população para que casos como aquele não mais acontecessem, ou batalhar no sentido de que se conseguisse uma redução de maioridade penal para que casos, outros Filipes também não falecessem, não morressem. E dentro do próprio cemitério nós organizamos, começamos a bolar, a discutir, resolvemos fazer uma passeata que aconteceu no dia 20 de novembro do mesmo mês. Você vê que o Felipe foi enterrado no dia 11. Com 9 dias nós tínhamos alguma coisa perto de 10 mil pessoas na Vila Paulista, em tempo recorde, sem qualquer experiência de organização. Foi feito com o coração, com disposição, com apoio de toda uma comunidade de jovens engajados. E fomos levar então nossa manifestação para a Assembleia Legislativa, porque nós queremos que as coisas tenham um caráter oficial, nós queremos que as coisas sejam feitas através da manifestação popular. O povo tem o direito de opinar. Então, o nosso luto se transformou numa luta. E com isso, muitas pessoas que também estavam passando pelo mesmo processo foram agregando força. Então, nós fomos nos motivando, fomos trazendo conscientizando as pessoas que havia a necessidade de se mudar esse conceito
de que no Brasil não se faz justiça. Né? Uma coisa é lei, outra é justiça. Tá? A lei, perante a lei todos são iguais. Né? Mas a justiça trata os diferentes de forma diferente. Então é isso que nós queremos. Que cada um seja respeitado dentro da sua individualidade. Esse é meu critério de justiça. Eu tenho que saber aceitar as diferenças. Mas isso não quer dizer que o criminoso não vai ser julgado, que ele não vai ser penalizado. Tá? Ele vai se tratar de uma forma diferente, mas vai pagar o preço. É isso que nós buscamos. A gente está num momento de mudança política. Sim. Não é? Seu Reinaldo, a gente tem aí bandeiras diferentes, né? As bandeiras de vamos proteger mais bandidos e as bandeiras de vamos punir os bandidos, né? São bandeiras que se confrontam nesse momento da política. Eu tenho, entre as minhas bandeiras, um compromisso de lutar pela redução da maioridade penal, falo disso há muito tempo, entre outras coisas, né? Eu acho que eu sou até mais dura que o senhor nisso, né? Porque eu vejo as desgraças que acontecem pela falta de punição. O problema do Brasil é a falta de punição. O bandido não é punido. Não é punido o bandido da corrupção, não é punido o bandido que pega uma faca e mata, ou o bandido que ataca um presidenciável, como nós vimos há pouco, daqui a pouco está na rua. Não é punido com o devido rigor o bandido que estupra ou que pega uma arma e tira a vida do Felipe. Exato. Nós não temos a punição devida, proporcional ao crime. Então essa é uma luta que o senhor trava e que eu também travo, e vou levar isso. Mas eu não estou sozinha, né? Outras pessoas vão ocupar cargos públicos. O que o senhor espera dessas pessoas que pretendem representar a população brasileira? O que eu espero é que no Brasil comece a fazer um jeito novo de política. Eu entendo o seguinte: o presidente é importante, claro que é. Ele é o nosso representante, não só aqui internamente, como fora do país. Ele é o nosso porta-voz lá fora. Pela confiança que ele transmite, nós podemos conseguir muita coisa de fora também. Agora, o que nós temos que ter é uma reformulação do nosso Congresso. Eu venho já dizendo há bastante tempo que enquanto nós não mudarmos a forma do nosso Congresso pensar, enquanto nós não mudarmos a própria forma de política brasileira, enquanto não deixarmos a politicagem de lado e fazer política de verdade, o Brasil não muda. Agora, cabe a quem? O eleitor mudar isso. O eleitor que diz que não vou votar, na hora que ele se manifesta que ele não vai votar porque ele não está contente com nada que está aí, ele está permitindo que aquele que não sabe ou que vota de forma que não atenda à necessidade daquilo que a sociedade realmente precisa, vote errado. Coloque os mesmos no poder. E ele não muda. A gente está acabando do poder. Sim. Não é? O sistema político hoje virou um sistema hereditário. É bem a situação que nós estamos vivenciando. Vai para filho, para neto, para sobrinho, político através do voto. Agora, eu digo sempre, vota no novo. Porque o que está lá nós já sabemos o que são. Exato. Realmente mostrar vier. Muda a população, tem que ter essa função de fiscalização de quem ela coloca no poder. Porque quer queira, quer não, cada deslize que ele comete lá, ele está avalizando, a pessoa que votou está avalizando o deslize dele.
porque foi ela que colocou ele lá. Não? Então nós podemos queixar, porque o cara é corrupto. Não, pera lá. Ele é corrupto porque nós o colocamos lá. Não? Porque não é a política que faz o ladrão. É o voto daquele menos preparado que põe o ladrão na política. Então vá buscar a informação. Candidato em que você vai votar. Busca a história dele. Vê qual o envolvimento que ele já teve. Filtra. Porque a forma de você filtrar existe. São fáceis. Vai buscar informação. Não? E procura fazer o voto mais consciente possível. Então eu só vejo isso. Nós só vamos conseguir mudar, na hora que mudarmos nossa forma de representação dentro do Congresso, na hora que nós conseguimos renovar o Congresso Nacional. Você governar com forças antagônicas não tem problema nenhum. Não? Porque a função do presidente, no momento em que ele é presidente, ele é apartidário. A motivação dele tem que ser o país, não o partido político. Não é para desenhar um modelo de poder para assumir. Não. Que é o que nós tivemos no passado recente. O que ele tem que estar, o presidente tem que estar desprovido desse tipo de situação e acatar os anseios daquele povo que o colocou lá. E ele vai ter que agir como mediador junto a um Congresso Nacional. Vai ter forças antagônicas? Claro que vai. A vida é feita de lutas, né? Todo dia nós temos lutas diárias no nosso cotidiano. O presidente mais ainda, porque as pressões sobre ele é muito grande. Agora, cabe a nós, eleitor, fazermos a melhor escolha. Porque aí sim, nós podemos estar cobrando de pessoas sérias um governo sério. A gente sempre diz o seguinte: para que você tenha um governo justo, você precisa ter pessoas justas no poder. Então é o que a gente busca. Gente, quando eu digo para vocês que corrupção mata, falta de gestão mata, incompetência mata, falta de lei correta e aplicação de lei mata, é disso que eu estou falando. Eu tenho há muitos anos repetido isso para você. Para mim, esses crimes, todos, deveriam ser hediondos. Hediondos. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. A gente vai comemorar juntos, lá no Congresso Nacional, a aprovação da lei da redução da maioridade penal. O senhor vai ver o que vai acontecer. Porque mesmo 15 anos depois do que aconteceu com seu filho, pelas mãos daquele bandido, eu sou mãe e eu sei do que eu estou falando, daquele canalha, o senhor vai ver a redução da maioridade penal através do Congresso Nacional, porque sou eu que vou lutar por isso lá. E o senhor vai comigo comemorar a aprovação dessa lei lá. Essa luta que o senhor trava há tanto tempo, e que também é minha luta, vai ser uma luta nacional, vai virar lei e a gente vai ver muito bandido trancafiado, longe da sociedade, para que nós não tenhamos outros Filipes e para que a gente possa realmente proporcionar a outras famílias ter seus filhos, seus netos, e ter a garantia de que bandido vai ser punido. Então o senhor conta comigo. Eu agradeço, tá? Vamos estar juntos nessa luta aí, tá Vamos bom? estar juntos. Tá? Deus abençoe, viu? Amém. Parabéns pela Todos nós. sua luta. Obrigado. Parabéns. Tá? E sucesso. Obrigada, seu Reinaldo. Muito bom. Obrigada, viu? Tá aí, minha gente. Compromisso assumido e uma bandeira que eu luto há muito tempo. Eu tenho dito e eu vou repetir. Minha campanha é meu passado. O que eu digo para vocês hoje, o que eu digo para vocês agora, é exatamente o que eu dizia para vocês há 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás.